Olá, boa noite, todo mundo que está aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Marília, sou uma das organizadoras da Jornada dos Inquietos, juntamente com o Cláudio e com o Rafael, e com mais 4 pessoas que trabalhavam também com a gente no início, mas que também fundaram junto com a gente. A gente está aqui hoje, um dia muito especial, né? A gente vai abrir as portas da Jornada dos Inquietos para as novas pessoas que tiverem interesse de participar em tudo. Passando algumas orientações bem simples, está todo mundo com o microfone mutado, tá? Isso não vai ficar para sempre, quem tiver muito inquieto querendo falar vai ter oportunidade de falar, mas a gente vai começar assim, e eu vou pedir para vocês interagirem pelo chat, é só para a gente manter uma organização aqui do nosso encontro, tudo bem? Então vamos lá. Contando para vocês um pouco, Jornada dos Inquietos, ressignificando sentido e propósito no trabalho. Queria fazer, enfim, uma reflexão que a gente partiu lá atrás, né? O que é sucesso? Como é que a gente sabe, quando a gente está na nossa atuação profissional, que a gente está indo de fato para frente? Como é que a gente sabe que hoje a gente é melhor do que ontem? E essa inquietude é uma inquietude que já vem há alguns anos aí na cabeça de todo mundo aqui, e principalmente nos últimos tempos, isso vem se intensificado. E aí a gente se pergunta, o que é estar inquieto? Estar inquieto é sentir que tem um dilema profissional para resolver. É estar em busca de novos caminhos, é estar olhando para novas oportunidades, pensando o que pode resolver a situação que eu me encontro hoje. Estar inquieto é ter uma ideia, é não saber muito bem para onde eu levo essa ideia, com quem eu compartilho, por que essa ideia me inquieta tanto. E aí, eu queria fazer um convite para vocês, que eu quero saber quem que está inquieto aí. Então, eu queria que vocês acessassem o Mentimeter, é mente.com, e aí ele vai pedir para colocar um código. Talvez no celular seja mais fácil. Ele vai pedir para colocar um código. O código é esse, 9447-9583. E aí eu quero que vocês coloquem o quanto vocês sentem que vocês estão concordando e discordando do que aparece ali. Basicamente, o que vocês estão vendo aí são os fatores que nos levaram a criar a Jornada dos Inquietos. Teve um momento, vou falar da minha, né, do que aconteceu comigo. Teve um momento que foi quando eu me conectei, inclusive, com o Cláudio, com o Rafael, que eu cheguei para ele e falei assim, eu estou inquieta, eu não sei exatamente se eu estou no lugar certo, se eu estou fazendo o que eu queria fazer, eu sinto que eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu não sei muito bem o quê. E aí o Cláudio virou para mim e falou assim, putz, tem um monte de gente inquieta me procurando e me falando isso. E aí a gente falou, vamos começar a reunir essas pessoas? Vamos começar a reunir essas pessoas. E aí toda segunda-feira a gente se encontrava pessoalmente, né, na época que podia, isso foi em janeiro de 2019, a gente se encontrava e a gente conversava sobre essas angústias. Então, sinto que perdi o sentido da minha atuação profissional, já não sei mais como cheguei, onde estou e por quê. Não consigo mais lembrar o motivo que me levou a ter escolhido minha profissão. Estou pensando em uma nova atuação, mas não sei bem o quê. Aquele famoso lado B que sempre fica na nossa cabeça, assim, né? Piscando. Penso se é possível ter uma carreira autônoma ou empreendedora. Tenho um produto, serviço ou solução na cabeça, mas não entendo bem por que ainda não o tirei do papel. Tenho um pensamento ou inquietude a respeito de um tema específico e gostaria de um espaço para trocar e refletir sobre. E também quero ouvir as experiências, olha, foi o que ganhou. As experiências das pessoas e poder colocar meu ponto de vista, pois aprendo muito com as diversas formas de pensar. E, de fato, tudo isso é o que a gente tem hoje aqui dentro da Jornada dos Inquietos. A gente acolhe essas inquietudes. E essas inquietudes todas, a gente chama de
autoconhecimento profissional. A gente acha que ter o autoconhecimento no âmbito profissional, autoconhecimento é importante, sim, mas o autoconhecimento profissional, ele é crucial para os próximos passos que você vai dar na sua carreira. Então, quem somos nós? A gente é uma rede de pessoas que manifesta as suas virtudes para mudar o mundo, buscando e oferecendo sentido e propósito no trabalho. É aqui, na Jornada dos Inquietos, que você vai ter a oportunidade de pensar sobre a sua inquietude e conversar com outras pessoas. Trocar, conhecer novas pessoas e trocar, inclusive, com pessoas que não são do seu mundo, que podem pensar e trazer um ponto de vista adicional ao seu, que talvez você nem imaginasse, ou que talvez tenha uma origem muito diferente, e que vai ser muito útil para você poder entender melhor para onde essa inquietude pode te levar. É aqui também que a gente traz um aprofundamento em fundamentação teórica. As pessoas que estão aqui dentro, elas são professoras de psicodinâmica do trabalho, elas dão aula e têm, enfim, mestrado e doutorado sobre esses temas. Então, existe uma fundamentação em cima do que a gente faz. Não é só um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que, de fato, consegue dar voz e dar sentido para algumas coisas que são vivenciadas. E aí você aprende com as experiências dos outros e consegue praticar a escutativa, aprende a ouvir e, enfim, nessa troca é que a mágica acontece. Só que, para isso, tudo o que é falado dentro da Jornada dos Inquietos fica na Jornada dos Inquietos. Nosso pacto com todo mundo que entra aqui é ter sigilo e confidencialidade. Não sei se vocês perceberam, mas a gente não faz live, a gente não abriu nenhum dos encontros onde as pessoas fizeram as suas protagonizações ou falaram sobre as suas carreiras. Quem segue a gente há mais tempo já sabe, não é a nossa prática. Por quê? Porque aqui a gente entende que você tem um espaço seguro para você ser quem realmente você é, para você falar sobre o que realmente você sente, sem sentir que aquilo vai ter um julgamento ou vai ter, enfim, com um olhar empático, né, sobre o que está sendo falado. E aí é que a ressonância profissional acontece, porque as pessoas começam a falar, outros ouvem e começam a pensar, nossa, acontece comigo também. Nossa, nunca imaginei que talvez o meu funcionário pensasse isso. Nunca imaginei que talvez o meu gestor passasse por esse tipo de situação. E por isso, toda essa brincadeira a gente faz na segunda-feira, porque chega no domingo à noite, quando tá passando a musiquinha do Fantástico, todo mundo sabe que fica tenso. Acabou o fim de semana, segunda-feira vem aí, e aí, de propósito, a gente falou, não, a gente vai se encontrar segunda-feira, porque é para começar o dia pensando, segunda-feira, e segunda-feira é bom, por quê? Porque tem Jornada dos Inquietos. Por isso que a gente fala, thank God, it's Monday. Contando um pouco para vocês, o que acontece às segundas-feiras? Basicamente, são encontros, onde a gente tem alguns tipos de espaços mais específicos. Então, existe um espaço que a gente chama de Reconnecting the Professional Choices. Você e a sua história profissional são os protagonistas, ou seja, é um dia para você chegar e contar a sua história profissional, a sua narrativa, do seu jeito, do jeito que você escolher. E a gente está lá para celebrar, a gente está lá para ouvir o que você passou, para conseguir dar luz para você em coisas que talvez você antes olhasse e falasse, nossa, mas eu errei quando eu fiz isso. Meu caro, era a sua alternativa, você teve a melhor alternativa possível com as ferramentas que você tinha naquela época. Ninguém aqui é engenheiro de obra pronta para chegar e falar, olha, mas por que você não fez aquilo? A lógica do reconnecting é colocar luz na parte boa da nossa história, porque a gente sempre olha muito para o que foi ruim na nossa história. Eu podia ter sido melhor aqui, eu deveria ter feito, e o chicotinho na mão. Então, o reconnecting, ele tem essa função de dar visibilidade para essa história que todo mundo tem. Uma história interessante, com vários desafios, enfim, com resoluções. Aí tem um segundo espaço, que a gente chama de espaço de troca. Basicamente, aquela ideia, aquela inquietude, aquele tema que te deixa inquieto desde sempre,
pode ser que você nem trabalhe com isso, mas que você quer trocar com mais pessoas. E a gente oferece um espaço seguro para você ouvir, para você falar, ter o tempo de fala, né? E também ser ouvido por outras pessoas, por pessoas que podem te ajudar a trazer um ponto de vista novo, a trazer uma nova reflexão, a te conectar com alguém que pode resolver parte dessa sua inquietude. A parte das conexões, ela acontece de forma muito orgânica na jornada dos inquietos. Mas a gente também estimula, olha, você devia falar com fulano, você devia falar com ciclano, porque a gente começa a entender que esse é o poder da rede. Inovação, basicamente, quando a gente fala inovação, todo mundo pensa, isso daqui é aquele negócio de startup, aceleração e tudo. Não. Aqui a gente brinca que é uma ideia que inquieta, mas ainda não é uma startup. E o foco desse espaço não é discutir o business. Ninguém vai ficar aqui falando, você já pensou nisso, nisso e nisso, o MVP, a pesquisa, nananã. Não, a gente pode dar dicas, mas o principal aqui é entender por que essa inquietude se manifesta nessa ideia. O que está por trás do aspecto inovação ou criação de negócio que você está manifestando nesse tipo de negócio? E aí sim, você vai conseguir entender, por meio dessa metodologia e dessa conversa e tudo, talvez você consiga entender que não era necessariamente a sua vontade criar uma empresa, mas sim ter pessoas falando sobre aquele assunto, né? Então, esse tipo de espaço é muito focado nisso. Por último, a gente tem as nossas inquietudes, que aqui a gente traz o tema. Esses são realmente super inquietos. São temas que a gente traz, que são relacionados a sentido e propósito no trabalho, tem muita fundamentação teórica na psicodinâmica do trabalho, e a gente traz e ouve, e todo mundo troca, todo mundo fala e todo mundo é ouvido. Então, a gente simplesmente faz uma mediação desse encontro, onde a gente coloca todos os pontos de vista, ouve todo mundo, e todo mundo acaba trocando muito e dividindo essas inquietudes. Tem gente que fala que acalma, e tem gente que fala que sai mais inquieto depois que termina. Mas, no final das contas, o importante é que a gente trocou, e a gente sabe que quando a gente troca, a gente evolui. Agora eu queria fazer um convite para a Fer, que acho que ela pode assumir o comando aí. A Fer, que está com a gente já faz um tempinho, fez a sua jornada com a gente. E ela vai liderar aí uma conversa com algumas pessoas. Fer, fica à vontade. Olá, humanos! Preciso. Se não for assim, não é você. Não é? Não posso dar outra boa noite. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa perguntar, e eu vou perguntar para alguém que eu sei que está aqui, acho que quase tanto tempo quanto eu, ou até mais do que eu, para Mari Paruti. Então vamos lá, a primeira pergunta que todo mundo quer saber. O que te trouxe para os inquietos? Oi, Mari? tô aqui. Me ouve? Boa noite. Nossa, o que me trouxe para os inquietos foram tantas coisas, mas acho que a principal delas foi um incômodo que eu tinha num determinado momento da minha trajetória profissional. Trabalhei por mais de 15 anos no segmento de educação, mais especificamente no ensino superior, e eu comecei a questionar muito as minhas escolhas até aquele momento e para onde eu ia. Então, eu tinha uma cabeça cheia de ideias, só que eu sentia falta de troca. E aí foi quando eu conheci, os inquietos, e ali eu comecei a enxergar um espaço onde eu pudesse ter essa troca de ideias, trocas de experiências, um lugar que eu pudesse ser eu mesma, né? E como é um espaço sigiloso, com uma escuta ativa, eu me senti muito confortável, né, em participar. Primeiramente, eu comecei ouvindo muito, né, e aí eu fui me tomando coragem, porque eu era muito tímida, eu tinha vergonha, um pouco de vergonha de colocar essas Jura, ideias. Mari?
Tô chocada com essa informação. Mas eu tinha um pouco de vergonha de falar, de expor essas ideias, porque às vezes eu achava que era um pouco diferente e tal. Mas no decorrer, né, dos nossos encontros, eu comecei a me encorajar, né? Então, acho que também foi um espaço para mim também de encorajamento. E aí até protagonizei um desses espaços, Reconnect, enfim. Então, para resumir, o que me trouxe foi mesmo uma inquietude, né, um incômodo muito grande, porque eu queria sair do lugar, mas eu não sabia como dar um próximo passo. E aí, nesse local, eu encontrei as pessoas que eu precisava para sair da caixa, né, para enxergar as coisas de uma maneira fora da minha roda. Eu costumo falar, né, sair daquela roda que eu vivia, aquele mesmo espaço, as mesmas pessoas, e escutar outras pessoas, outras opiniões, outras experiências, outras histórias, outras vivências, enfim. Foi por isso. Saber que você não está sozinha, né? Que alguém sente o mesmo que você. Eu acho que eu super me identifico com o que você está falando, né? Porque às vezes a gente para e pensa, nossa, mas será que é só comigo? E aí a gente fica, né? E aí, eu falo para quem? Né? Vou falar para quem sobre isso? Benê, fala para mim. Você é mais antigo aqui. O que te trouxe para os inquietos? Sou mais antigo? Mais antigo que eu no grupo, perdão. Não estou te chamando de velho, jamais. Olha, eu acho que a apresentação da Marília, ela resumiu um pouco de tudo que eu sentia, né? Eu estava justamente num momento de profissional, assim, de muito questionamento. Eu posso resolver gente, coisas de home office. Eu estou com uma pessoa no portão da minha casa, eu preciso... Posso ir lá resolver esse problema? Vai lá. Home life é assim, querido. Acontece assim, de tudo. a criança passa gritando. Saco, a gente tá tipo, super... Vai. É Lady Murphy, super né? acostumado. Tipo, é um segundo. Não, na verdade ele vai pensar na resposta. Ele saiu para pensar na resposta. Ele foi colar, ele foi fazer uma cola. Professora vacaca velha, Sasha. Foi lá no YouTube pegar uma resposta. Gente, só vamos lá. Para eu não ficar massacrando a Mari Paruti, que é uma maravilhosa. Marcelo que eu conheço pouco, que chegou há pouco, mas tem uma fala maravilhosa. Conta pra gente. O que te trouxe para os inquietos? Boa noite, pessoal. Primeiro, a pressão agora nessa fala maravilhosa que a Fernanda trouxe, mas acho que muito semelhante ao que a Má estava trazendo, eu tive contato com esse projeto, que eu fui aluno de um dos integrantes aqui do grupo, um dos fundadores, na verdade, do grupo, que é o Cláudio. Eu conheci como professor Cláudio na Fundação Dom Cabral, e ele, na primeira slide, um dos primeiros slides, na verdade, da aula, era sobre como a gente cada vez mais vê profissionais de diferentes áreas, diferentes setores, diferentes estágios da carreira, com as famosas inquietudes. E aí tinha lá o case, né, de Jornada dos Inquietos, e eu confesso que aquilo ali foi quase que como um tiro perfeito, porque eu me sentia alguma coisa, não conseguia traduzir o que era aquela coisa, e a palavra inquieto casou perfeitamente. Né? Você falou, ele escreveu isso para mim. Estava para mim, era isso. E aí eu olhei para o lado e falei, bom, é para mim mesmo. Brincadeiras à parte, eu acho que foi um pouco desse cenário, né, de você se ver um tempo já numa trajetória profissional, seja lá qual for, e você vai acumulando dúvidas, questionamentos, visões, ideias que não necessariamente você vai deixando nas caixinhas, né? E aí chega um momento em que eu acho que você precisa encarar aquilo. E aí, quando teve esse momento de conhecer esse projeto, eu falei, bom, vou testar, vou ver o que é isso. Fiz as primeiras conversas, me inscrevi, como muitos aqui estão fazendo agora, e estou nesse grupo. Então, estou aqui, acho que talvez não tenha feito nem 3 meses, mas já são jornadas intensas e conversas de todas as segundas-feiras muito ricas sobre diversos assuntos que, sem dúvida, por um lado, ajudam a quietar a nossa inquietude, e, ao mesmo tempo, contribuir com a inquietude dos outros. E eu acho que, então, o grupo vai se fortalecendo e a gente vai ganhando aqui, de fato, uma rede, né? Uma rede de trocas, de sabedorias, aprendizados, dúvidas, inquietudes e tudo mais. Então, foi assim, cheguei a partir de uma aula no MBA, e hoje faço parte aqui desse grupo com todos vocês. Super prazer estar junto.
Deixa eu fazer uma troca contigo. Deixa eu fazer um talk bem legal contigo. Eu vim para cá a convite do seu professor. E ele não foi meu professor, ele foi meu chefe. Olha que beleza. E ele me convidou muitas vezes e eu nunca batia meu horário. E eu ficava... Eu não entendi, óbvio, né? Eu nunca tinha ido, era no presencial ainda. Ai, gente, que saudade. E ele me mandava aquilo e eu dava uma lida e falava assim, mas por que ele me manda isso, gente? Que coisa, não faz sentido. O que será que é isso? Aí um dia, por causa de... Olha que coisa louca, porque eu ia fazer uma cirurgia no dente. Eu falei, não, foi super de manhã, eu tô com atestado, eu vou nesse troço aí. E fui. Peguei um Uber, fui, não vou nem dirigindo, fui. E eu me encantei perdidamente, assim. A hora que eles começaram a falar e apresentar, eu falei, gente, agora entendi por que ele me convidou tantas vezes. Tem tudo a ver comigo, olha só. E às vezes parece que é de propósito, né? Benê, você conseguiu atender a porta? Deixa ele voltar. Sim, também. Gente. Fala, fala. Cheguei. Posso falar? Pode. Opa, então tá. Então, eu estava dizendo o que me levou até aqui, né? Eu estava vivendo com esses questionamentos todos que a Marília resumiu bem naquele slide, principalmente com uma dificuldade muito grande de avaliar meu momento profissional, de saber por que eu tinha chegado até aquele ponto, digamos assim, se eu tinha feito as escolhas corretas. Eu tinha eu me sentia infeliz de diversas formas, mas eu tinha uma dificuldade até de identificar o fio, né, dessa meada, digamos assim, onde como começar a desenrolar e entender o que realmente estava se processando dentro de mim. Eu tinha algumas reflexões já bastante profundas, né? Só que o momento que eu vivia quando a gente se conheceu era assim, eu sou muito holístico, assim, eu acredito que nada é por acaso, que existem energias e tudo mais, assim, de fato. Eu estava uma bagunça dentro de mim e a minha vida estava bagunçada fora, né? Ela não estava ruim, mas eu estava numa empresa, numa multinacional, vivendo questões ali muito complexas, caóticas, ao mesmo tempo que eu cresci muito ali dentro, eu tinha muita dificuldade de... Enfim, as questões do mundo corporativo que as pessoas conhecem muito bem, né? E aquilo gerava uma inquietação muito grande dentro de mim e chegou um momento que eu não sabia mais onde era o meu problema e onde começava o problema do outro, né? E o que aconteceu? Eu sou um dos meus melhores amigos é o André Fusco, que é médico, que é ator, não sei se ele está aqui hoje, e a gente já vinha conversando, né, a esse respeito há bastante tempo. Ele tem um olhar incrível, sensível para esse tipo de coisa, tem muito embasamento teórico, porque ele se especializou no tema da psicodinâmica do trabalho e tudo mais. Até que ele me convidou, ele falou, olha, eu acho que você tem uma vida tão interessante, entendeu? Porque a gente podia conectar, né? E enfim, para não me alongar mais, assim, foi uma confluência mesmo dos deuses que aconteceu. Uma experiência muito forte para mim e transformadora. Uau! Que incrível! Muito, muito incrível. Eu acho que experiência transformadora acho que acaba ficando para todos. Mas vou te fazer uma pergunta mais específica, assim, vamos lá. Como é que, né? Como as reflexões vividas, né, no grupo, os espaços e as conexões com os membros, né? Você comentou falar do André, da rede, contribuíram com as tuas inquietudes. Como é que foi isso para ti? Olha, é tanta coisa. Primeiro que eu acho assim, que é um mix ali de profissionais, né, do Cláudio, enfim, Marília e todo o time, de pessoas que trazem uma competência muito grande, né, do ponto de vista teórico, mas que mas que também tem uma sensibilidade muito grande, né? E não sei se eu vou responder a sua pergunta, mas o que eu aprendi, né, com esse grupo, né? Uma valorização do ser humano mesmo, né? Até mesmo como diferencial do ponto de vista de negócio, né? Porque, enfim, as empresas elas pensam tudo menos a pessoa que está ali no centro, né? Como
em todo o seu potencial criativo, né, até artístico, né, enfim, tudo, porque, na verdade, a gente tem a ilusão de que você entra dentro da porta da sua empresa, você começa a ser uma outra pessoa, sendo que você é a mesma, né, que está dentro da sua casa, né, com suas aspirações, com a sua transcendência, que seja, Todos seus os seus potenciais, sonhos e frustrações é a mesma coisa, né? Então, assim, me entender enquanto ser humano no meio desse processo do trabalho, eu acho que foi uma das grandes contribuições. Entender um pouco do mercado também, né? Porque a gente discutia muito, assim, sobre como as escolhas que as empresas fazem, por que todas elas têm esse modelo, entendeu? Por que elas vão por esse caminho, que é um modelo que já está mais do que provado que é disfuncional, né? Qual é a dificuldade, o que tem que mexer, qual que é a grande transformação que tem que acontecer dentro das empresas. Isso é importante porque eu acho que muitas pessoas aqui já não estão mais num cargo de analista, já estão numa outra posição que você começa também a trazer essas reflexões dentro da sua própria empresa. E você começa, eu me sentia, né, muito, como é que eu vou dizer, desgarrado, digamos assim, tipo, meu Deus, eu sou a única pessoa louca, né, porque na verdade não era a única pessoa louca, né, na verdade, assim, as pessoas, elas conversam aqui e ali naquela hora do café, né, fala assim, ai, fulano, você viu, mas tá tudo errado, não sei o quê. Mas, mas é aquela conversa no negativo, né? Aquela coisa isso, e a gente se sente... Não é aquela coisa que te alivia, é o pior, isso, né? Que ainda vem trazer mais coisas, você fala assim, ai, meu Deus, eu não sabia disso aí agora, mas essa também. Mas deixa eu fazer um paralelo contigo. E a gente se sente meio impotente, né? Sim, e aí você está falando de aprender, né? Eu sou professora há mais de 20 anos, e aí aqui eu escutei, acho que foi a primeira vez que eu escutei esse termo, né, de escuta ativa, porque como professora eu estou sempre falando, né? Toma à frente, toma à frente, liderando, né? E foi uma coisa tão importante, e aí assim começar a prestar atenção, né, nas outras coisas, e isso fez uma conexão gigante comigo, falou assim, olha, eu passei por isso, mas assim, a pessoa tem uma carreira completamente diferente da minha, sabe, morava em outro estado, não tem nada a ver, e você fala assim, nossa, tem tudo a ver comigo, faz todo sentido, olha, gente, você é melhor amiga dessa pessoa para sempre, então isso é muito, muito bacana, da gente Exato. ter esse feeling e poder fazer essa conexão. Muito obrigada, Benê. Imagina. Mari, volta aqui, responde a mesma coisa para mim. Vamos ficar fofocando? E aí, me fala dessas reflexões vividas, os espaços, as conexões com a rede, como é que isso contribuiu para as tuas inquietudes? Você falou bastante, né, em relação que você chegou inquieta, que você estava, né, angustiada, foi a palavra que você usou. E como é que isso, né, te trouxe uma solução, uma luz, enfim? Trouxe solução, trouxe luz, trouxe projetos, né? Que eu acho que isso também é muito importante falar, né? Eu conheci várias pessoas que também trabalhavam no meu segmento ou em outras áreas, mas que poderiam contribuir com o trabalho que eu já fazia. Então, desses contatos e dessas vivências, saíram outros trabalhos, né? Coisas para a gente tocar paralelo até ao que eu já estava fazendo. Então, é um pouquinho de tudo isso e mais essa rede de contatos. Só que é uma rede de contatos diferente, é uma rede de contatos com esse mix de profissionais, né, que o Benê estava falando, com pessoas com vivências diferentes. Então, a contribuição no meu dia a dia, na profissional, foi se tornando cada vez mais rica, né? Eu comecei a ter muito mais trocas diferentes, né, do que eu estava acostumada. E aí isso fez também com que eu me abrisse para outras possibilidades, possibilidades de estudar coisas novas, que eu não tinha pensado, que eu não achava que nem tinha conexão com o meu trabalho, e aí nos bate-papos inquietos eu percebi, eu falava, nossa, mas isso tem tudo a ver com o que eu quero para mim, e aí fui buscar cursos, e nessa troca também muita indicação de coisas que eu poderia agregar no meu trabalho. Então, basicamente, resumidamente, seria isso. Aquilo que o Claudio sempre fala, né? Foi bom para mim, pode ser bom para você. É aquela indicação que vale, assim,
absurdamente. Paulinha, você chegou! Tudo bem? Cheguei. Tardei, mas não Tá falhei. bom. Então Tudo vamos bem, lá. você? Então já vou pegar você numa pergunta assim profunda, hein? Nada raso aqui. Conta pra gente, porque você tem um case bem bacana, né? Como é que as reflexões vividas nos espaços, as conexões com a galera da Jornada dos Inquietos, como é que isso contribuiu com as suas inquietudes? Show. Então, oi todo mundo. Cheguei aqui atrasada que eu estava dando aula. Bom, eu vou contar um pouquinho do meu processo, vou tentar ser breve, trazendo mais o resultado disso tudo, né? Eu acho que a minha inquietude na época ela tinha muito a ver, eu tenho um espaço físico, né, e de saúde, como se fosse um coworking de saúde, e durante aí a pandemia ele sofreu muito, tem sofrido muito. E aí, vamos dizer, há uns 6, 7 meses atrás, eu comecei a pirar do que fazer com esse espaço, né? E do que ele ia tornar. Então, as minhas ideias começaram a popar muito num lugar de torná-lo online e tudo mais, e aí comecei a trocar com a Marília, e aí nisso a gente fez alguns papos também com o Cláudio, e aí entrei no espaço de inovação do Inquietos para dividir as minhas ideias, mas muito num lugar de trazer as inovações que eu tinha na cabeça e como desenvolver aquela ideia inicial. E na verdade, o resultado que eu tive no final foi em 2 caminhos. Acho que assim, teve muito um lugar de explorar mais as minhas ideias, vindo muito dos participantes que ouviram com bastante atenção, questionaram e trouxeram outras ideias também, mas eu digo muito que o pessoal, né, o principal ali, a Marília, o Cláudio, o Rafa, eles trouxeram muitos questionamentos em torno do meu propósito, assim, do que realmente eu queria, assim. E eu acho que isso foi extremamente fundamental para estar onde eu estou hoje, assim, num lugar onde eu acho que, na necessidade, eu acho que eu estava muito cega de querer buscar a qualquer custo alguma forma de renovar o que eu estava fazendo. E eu estava esquecendo muito de pensar se realmente tudo aquilo que eu estava pensando fazia sentido para mim. Então, o meu espaço de inovação foi muito num lugar de revisitar e retomar os meus propósitos e por que eu abri a minha empresa. E aí, assim, muitas das ideias que eu pensei lá atrás, hoje eu nem penso nada perto daquilo, assim. E acho que teve muito mão, assim, do nosso papo lá atrás. E as ideias que surgiram hoje têm muito mais a ver com coisas que hoje me faz sentido de entender que o negócio é meu e eu quero mais pensar em algo para ele que seja sustentável, que tem a ver com o meu propósito, não de fazer ele sobreviver a qualquer custo. Então, acho que isso foi bastante importante, assim, nosso encontro. Respondi? Respondeu. Resumindo, assim, essa virada de chave para você foi essencial. Foi essencial, te deu um mundo de possibilidades novas, de experimentações novas, e te deu uma solução que, de repente, era o que você buscava e precisava. Isso é muito importante. Exato. Em relação ao que a gente percebe. E aí, até o que a Camis acabou de escrever lá no chat, falando, né, que a rede é muito envolvida, né, e né, a gente vai se inteirando muito e a gente fica, né, prestando atenção, e inclusive até na própria evolução de todo mundo, né, em relação a isso. Camis, já que você estava falando lá no chat, conversa comigo, fala para mim, né, como é que foi essas reflexões nos espaços, né, as contribuições da galera na rede, né, como é que foi isso, né, para a solução das suas inquietudes? Oi, pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui, muito bom ouvir os companheiros da jornada, né? Porque a gente vê pessoas de várias épocas e várias etapas. E eu participei de um Reconnecting. Para mim foi bem importante, assim, porque me ajudou a avaliar todo o meu processo, como eu cheguei até aqui, por quê, né? A gente fica às vezes com aquela dúvida, por que eu fiz certas escolhas, por que não faziam mais tanto sentido?
para onde eu vou agora, o que eu estou fazendo, será que está no caminho certo? Então foram coisas que me ajudaram muito assim a me centrar, a me encontrar novamente e a saber que eu estava percorrendo um caminho que de fato era o que eu gostaria, porque eu não tinha muita segurança e muita certeza assim. Então para mim validou muita coisa. Eu acho que a condução feita aqui dentro, com sigilo, com responsabilidade, com pessoas que têm essa capacidade, ela é muito, muito cuidadosa, muito valiosa. Assim. Então, para mim, fica esse olhar, né, das pessoas me ajudando a olhar para o meu caminho, para a minha trajetória, de me trazer mais segurança. E eu acho que a rede também, além de ser muito conectada, né, já por ser uma rede, todo mundo consegue deixar sua opinião, traz um crescimento, todo mundo traz um olhar a mais, né? Um outro olhar, um olhar que você não está acostumado, fora da minha bolha, então isso é muito importante. Me trouxe trabalhos já realizei trabalhos aqui dentro, então eu acho que... E eu, como sou autônoma, é muito importante para mim ter esse dinamismo, ter novos pensamentos, ter novas ideias, para não ficar tão fechada também no meu mundo, e eu conseguir... Estagnar, né? Exato, eu consegui extrapolar um pouco e sabe, ter visões diferentes, não só do meu mundo, mas do mundo das outras pessoas, e conseguir participar e que as outras pessoas participem do meu também. Então foi um crescimento profissional bem importante, assim, para mim. O teu Reconnect foi muito maravilhoso, eu assisti e vou te dizer que eu fiz junto com você, e você foi tão cartesiana, tão maravilhosa, que você foi colocando os anos, né, desde quando você nasceu, né? Foi tão maravilhoso, porque quando você estava fazendo isso e contando toda a tua história, eu fui fazendo o mesmo caminho com você, e foi sensacional, uma coisa assim, surreal de maravilhoso. Obrigada. Mar, você que é o nosso mais novinho no grupo. Como é que está sendo essas conexões para você? Eu não vou te falar, né? Não vou te perguntar assim, né? Como é que isso já contribuiu para a tua inquietude? Mas como é que você está sentindo essa vivência? Você, né? Você ainda está no caminho com a gente. Como é que está sendo isso? Né? Essas conexões, todas essas segundas. Perfeito. Eu estava até anotando aqui enquanto os colegas falavam, mas tem algumas coisas, né? Então, primeiro, sem dúvida, tem sido um espaço de oxigenação, né? Daquilo que você acredita. Você chega acreditando muitas coisas e sai dos encontros com algumas certezas, por um lado, e com outras oportunidades, né, de ideia. Eu botei aqui, né, os pontos e contrapontos que a gente faz em cada um dos encontros e quanto isso, de fato, tem contribuído assim, para pensar, ganhar mais certeza em algumas direções, que isso é importante, e também ter um olhar de contraponto aqui. Né? Então, a gente teve algumas conversas, Reconnects, eu participei de 2, né? Já, apesar de estar chegando agora, já participei de 2, e de histórias completamente diferentes da minha trajetória profissional e que você vê o quanto elas são sensacionais. E talvez faltava justamente a coragem num dado momento ou a tranquilidade no outro momento que os outros colegas ali foram trazendo. Então, acho que oxigenação é a palavra, e justamente por conta das conexões serem diferentes. E aí um item legal que tem ajudado muito, né? Então, por estar novo, inclusive nesse processo, eu estou no trabalho que a gente chama de jornada guiada, que não só é um trabalho de um grupo menor, né? Então a gente tem os encontros totais, em que o grupo todo faz parte, e um grupo menor, mais selecionado, e também um tete-a-tete, né, com a Marília e com o Cláudio, para falar mais sobre o seu caso, né, sobre as suas inquietudes, seus objetivos, seus próximos passos. Então, isso tem sido bem interessante, porque é quase que um acompanhamento de um macro para o micro, em que a gente consegue trocar e a oxigenação vai fazendo mais sentido ainda. Então, acho que as reflexões têm sido de abertura de cabeça. Eu acho que essa é a principal questão, assim, seja por iguais ou seja por diferentes, saio às segundas-feiras com a cabeça mais aberta do que eu entrei, certamente, e imagino que isso vai ser daqui para frente, conforme eu vou conhecendo as pessoas, vou me sentindo mais parte ainda do grupo, tenho dúvida que vai ser ainda mais poderoso essa conversa. Eu tenho a impressão que a gente não vai ser igual daqui. Toda segunda-feira, alguma chave virou, alguma coisa mudou, né, em relação a isso. Vamos lá, Dani, e aí?
Eu sei que você tem uma história maravilhosa, já assistia o teu espaço protagonizado, mas conta pra gente, né, assim, mais especificamente, como é que foi essas reflexões vividas nos espaços, assistir a galera, você é uma pessoa que interage muito, a gente conversa muito, né, essas conexões com o pessoal da rede, né, como é que foi isso para as tuas inquietudes? Eu entrei aqui numa hora que eu estava fazendo também a mudança de carreira, não de carreira, de momento de vida, coincidiu com a começo da pandemia, todo o pacote, e eu trabalho na área de jornalismo, e eu vivia muito no meio de jornalistas, que a gente faz criação em cativeiro, e foi muito legal entrar aqui e ver gente muito diferente, com vivências muito diferentes, com experiência muito diferente. Então, escutar os Reconnectings e ver que às vezes as nossas questões são parecidas e você vê como cada um resolveu, como foi a história de vida de cada um, como nos altos e baixos ali, como cada um andou. Acho que isso foi uma das coisas mais interessantes, que mais me cativam em estar aqui, que é ouvir histórias diferentes de pessoas muito diferentes, de não, porque a gente acaba olhando às vezes só o que está na nossa volta, que é mais perto, que é mais fácil, e esquece que tem muita coisa diferente. Então é muito legal escutar Reconnecting de gente mais nova, gente mais velha, gente que quebrou a cara e se refez, gente que mudou de história muitas vezes e está tentando. Acho que o fio condutor disso é a inquietude faz a gente andar para frente. Por mais que chegue uma hora a gente ache que a gente está empacado, mas aquele incômodo de estar ali faz com que a gente ande para frente. E escutar histórias das pessoas, como elas resolveram isso, às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, mas faz a gente dizer, putz, eu acho que eu consigo também, talvez não vou conseguir amanhã, mas eu posso pensar nisso, a gente conversa, vi que fulano fez isso, fulano fez aquilo, então é uma inspiração você escutar e você vai tentando trazer para a tua vida o que você pega dessa história, o que você pega daquilo, e faz com que a tua história também mude. Então, acho que, para mim, o que mais me agrada estar aqui é escutar a história dos outros, assim, é ver o quanto essas histórias podem inspirar e torcer para que o pouco que eu fale também possa ajudar alguém. Acho que isso é o mais valioso aqui, acho, de estar aqui. De fato, a questão da escutativa e principalmente perceber, como o Benê falou maravilhosamente, que a gente não é o único doido, né? Que fala, não é possível que eu sou a única doida que está passando por isso. Exatamente, né? Acho que a hora que você percebe alguém com uma dúvida parecida, alguém tão diferente de você, e com uma questão parecida, olha! Nossa, você se sente até melhor, fala, ufa, que bom, eu não sou a única doida, né, gente, que está passando por isso. E isso tira um peso, né? Isso tira um peso absurdo em relação a isso. Vou fazer uma pergunta para todos, por favor, não respondam ao mesmo tempo, aí eu vou atormentando vocês individualmente, mas sim para a gente fechar esse talking bem bacana em relação a isso, porque cada um de nós aqui tem uma história, uma vivência completamente diferente e com uma série de inquietudes completamente iguais, né? Bom, me fala, como você chegou e como é que você está se sentindo agora, a partir da sua primeira jornada? Vai lá, Mari, conta pra gente. Eu vou dizer a minha história, que é um pouco não diferente, mas no meu caso, eu estou mudando de profissão. Então, assim, eu cheguei, né, e entendi que eu precisava fechar um ciclo, e agora eu estou começando numa nova carreira. Então, é como se eu estivesse recomeçando, sentada numa cadeira de graduação novamente, mas de um jeito diferente, né, ressignificando essa escolha. Agora, porque todo esse processo, a Paula falou uma coisa que eu acho que é exatamente isso, né? A gente se conectar com o nosso propósito. No meio do caminho, eu vi que eu tinha me perdido um pouco. Não que a minha história não tinha sido legal, até ali foi maravilhosa, tinha conquistado coisas que eu quis, que de certa forma eu também escolhi, só que faltava sentido, né? Faltava eu me conectar com aquilo que eu queria dali para frente. E aí eu vou falar da Dani.
quando a Dani protagonizou o espaço dela sobre envelhecer, eu fiquei muito inquieta, né? E me questionando como que eu queria viver, né, os próximos 40 anos da minha vida. E então é nesse sentido que eu acho que a rede acaba impactando a nossa vida de alguma maneira. Na inquietude dela, impactou indiretamente numa decisão que eu estava ali tomando. Eu falei assim, exatamente isso, né? Eu acho que eu tenho muito tempo ainda para viver e eu posso redirecionar esse caminho, né? Às vezes é um pouco mais trabalhoso voltar a estudar, às vezes a gente, né, que já tem uma idade, fala assim, nossa, de novo, começar do zero. Mas não foi isso, né, que eu enxerguei naquele momento. Na verdade, eu enxerguei uma possibilidade de um redirecionamento, olhando lá para frente, né, o tanto de vida que eu ia dizer isso tenho para você. viver. Você não está começando do zero. Mulher, você já viveu tanta coisa, você já aprendeu tanta coisa, né? E aí Mas você só está dando, né, uma virada, né? De repente, e tinha pode fazer uma outra coisa também, que o Cláudio... eu participei do Reconnecting, né? Então foi muito importante para mim, porque eu pude colocar todas as etapas da minha trajetória profissional e entender como aquilo tinha todas as minhas conquistas e tudo que tinha acontecido comigo até então. E eu lembro que eu falei uma coisa no Reconnecting e ele me corrigiu. Na verdade, não, ele me deu uma outra forma de enxergar. Eu falava assim, eu tinha que suportar o processo, né, para conseguir aquele objetivo. E ele falou, você não precisa suportar, né? Você precisa viver isso, né, de uma maneira leve. E aí, nesse bate-papo e ouvindo o que as pessoas tinham para me trazer no meu espaço, que eu fui protagonista, eu comecei a enxergar, eu falei, tá, não precisa ser duro, não precisa ser dolorido, não precisa ser insuportável, né? Ele pode ser diferente. Então, mas se eu não tivesse com essas conexões, talvez eu demorasse muito mais para enxergar isso, ou talvez eu nem enxergasse, né? Então, para mim, assim, hoje eu falo que eu sou uma Mariana antes e, assim, outra Mariana hoje, né? E com certeza daqui a um ano eu serei outra, né? Eu falo que o processo de autoconhecimento, ele é para sempre, né? O processo da gente elevar o nível de consciência para determinados assuntos, sejam eles profissionais ou pessoais, ele é para sempre, ele vai acontecer constantemente, né? Justo. Maravilhosa sua fala. Bom, a pergunta é para todos, mas eu tenho espaço para 2. E aí, quem se aventura? Posso eu? Vai lá, Benê. Eu acho que eu queria fazer um depoimento aqui, digamos, não vou me estender muito, mas eu acho assim que a principal mudança, né, você perguntou como é que eu entrei, como é que eu saí, foi assim uma transformação brutal a respeito da minha própria história, né? Eu acho que foi meu grande turning point, digamos assim, porque eu não vou dizer que eu cheguei absolutamente cru ali no grupo, né? Eu já vinha de um processo de muita reflexão, de escolhas que eu tinha feito, mas eu estava brigando internamente comigo, entendeu? Sabe? Eu ainda tinha algumas questões na minha cabeça fantasiosas a respeito dos modelos que são ensinados, né? Que a gente nem percebe, que a gente traz de família, de referências, de sucesso, que você deveria estar aqui, você deveria estar em tal posto, ganhando tanto, que X e Y. Então, eu olhava também, por exemplo, para a minha história e a gente é ensinado de qual é a bela carreira, aquela linha perfeita que vai subindo, assim, numa curva crescente, né? E eu olhava para mim, a minha curva, ela estava subindo, mas ela era toda assim, sabe? Cheia de altos e baixos, assim. Como uma pessoa normal né? Toda maluca. Como uma pessoa normal Pois é, mas eu não estava, assim, suficientemente reconciliado com isso. E o meu Reconnecting foi muito poderoso nesse sentido, porque, assim, eu encontrei ali um espaço de tanta generosidade que eu comecei a olhar também para a minha história com um olhar mais amoroso e com maior generosidade, com mais respeito e até admiração por mim mesmo, né? E, por exemplo, eu já tinha feito uma opção de largar o mercado corporativo e trabalhar em ONG. Eu estava feliz naquela situação, apesar dos percalços, né, que é uma loucura trabalhar no terceiro setor em vários aspectos.
Mas eu não estava conciliado, entendeu? Eu mesmo estava sendo um obstáculo para o meu crescimento, porque eu estava brigando internamente comigo, do tipo, olha, não quero, não é por aí, tá errado, tá errado. Daí eu falei assim, cara, é a minha vida, é a minha escolha, sabe? O meu caminho, eu cheguei até aqui, e é isso que me faz feliz, então eu vou... Parece simples isso, né? Você fala, nossa, manual de autoajuda, assim, mas você precisa viver, de fato, para você chegar num ponto e adquirir forças para poder bancar, né? Se bancar, de certa forma. Então, para mim, foi isso. Maravilhoso, maravilhoso. Que é, todo mundo aprendeu, né? Ainda tem aquela tia, né, que fala, olha, seu primo passou no concurso. Olha, sua prima de 3º grau já está com 35 faculdade falando 19 idiomas, né? Maravilha! A vida é super bacana. E aí, Paula, Camis, Dani, Marcelo, quem de vocês se habilita agora? Posso falar, a não ser que alguém Vai queira lá, Paulinha. falar. Não? Bom, vou de novo tentar ser sucinta aí. Eu cheguei bastante angustiada, né? Eu acho que tinha aí um fenômeno meu comigo, mas também desse momento aí da crise. E hoje eu me vejo bem mais tranquila, assim, e como a Dani falou, foi a Dani ou a Mari falou que eu acho que de uma forma ou de outra eu chegaria nessa conclusão do agora, mas talvez eu teria passado por muito mais questões internas e muito mais tretas para atingir essa conclusão. Assim, eu sinto que no meu encontro foram levantadas muitas questões sobre quem eu era, assim, e o que me fez chegar onde eu estava. E aí eu lembro de sair bastante oxigenada mesmo, que foi também uma palavra aí que acho que o Marcelo trouxe, com bastante informação do que eu queria, né, de caminho. E aí, óbvio, isso toma muito tempo, então eu não vou dizer que hoje eu tenho já uma solução, até porque, né, na situação que a gente está é difícil ter uma solução para qualquer coisa, mas é uma tranquilidade de saber o que eu não quero, e o que eu não quero tem muito a ver com o que eu tinha pensado lá atrás. Então eu saí, assim, muito claro, assim, daquilo não, e muito claro, assim, o caminho do que eu quero. E esse caminho muito alinhado com quem eu sou. E isso ficou bastante nítido, assim, depois do encontro. E hoje eu vejo, assim, até foi muito legal quando a Má me convidou para participar do espaço. Eu tive essa oportunidade de conectar o que eu tenho pensado hoje, né? O nosso espaço acho que foi em setembro. Eu tive a oportunidade de conectar o que eu estou vivendo hoje, o que eu tenho pensado para o meu negócio hoje, com o que eu vivi lá atrás. Eu falei, caramba, tem tudo a ver, assim, tudo a ver. E aí eu tive a oportunidade de revisitar, né, o vídeo que gravaram da época do meu discurso, né, do meu depoimento. E, enfim, eu lamento só não poder ter participado de mais encontros, porque é bem na hora da minha aula. Então, dos poucos que eu participei, e do meu em especial, essa sensação de uma troca gigante, e que, especialmente o meu, né, que foi o que eu posso compartilhar com vocês, hoje eu estou muito mais tranquila e tem muito a ver com o que vocês me proporcionaram. Então, acho que é isso, de angustiada para em paz. Não com uma solução, vou estar mentindo que eu já tenho uma solução, mas pelo menos eu estou com o coração tranquilo. Você falou o que acho que todo mundo quer em relação à vida pessoal, profissional, porque não dá para separar tudo, né? Porque somos um só, de ter paz. Na fala né, de todos nós, a gente vai acabar percebendo, né, que a gente tinha inquietudes muito, né, pessoais, que a gente achava que era só da gente, que a gente era doido sozinho, na verdade a gente não é, nem doido a gente é. E aí a gente, com todas essas conexões, uma ideia, um oxigênio, uma possibilidade, e né, abrir uma porta, e aí tira um peso das costas e dá uma paz, você fala, você passou a vida inteira falando, não, eu quero isso, ai, não quero mais isso, não, pensando bem, acho que eu nunca quis isso. E aí eu vou pegar emprestado uma fala que eu ouvi semana passada, e isso ficou assim, marcadíssima. Nós não estamos refugiados.
né? A gente está refugiado, mas aqui no grupo a gente deixa de ser refugiado, né? E a gente se acolhe, ó, peguei emprestado, hein? E a gente se acolhe, né? E tem uma empatia maravilhosa com essa escutativa, né? E no final, né, fazer algumas considerações, e aí a gente faz, né, com que a segunda-feira seja o dia mais legal da semana. Gente, gratidão. Papo maravilhoso. Para mim, eu ficava aqui até 3 horas da manhã, mas não posso, né? Preciso devolver o espaço. Galera, obrigado. Nossa, gente, vou falar que eu estou emocionada aqui. Nossa, cada depoimento lindo, cada história. É engraçado, porque a gente pergunta, e aí, como é que foi e tal? Vocês contam, tipo, 140 caracteres. Aqui vocês se superaram, foi um negócio bem mais intenso. Poxa, sabe que hoje eu posso dizer que eu estou sentindo, que eu estou encontrando sentido e propósito no que eu faço aqui nos Inquietos, e acho que os outros também vão falar a mesma coisa. Enfim, vamos para a próxima parte, então. Rafa, você puxa aí? Puxo. Legal, a gente vai contar um pouco para vocês agora da jornada guiada, né? De como que a gente, enfim, estruturou, inclusive para vocês participarem, para quem tiver interesse e tudo, como que funciona essa tal de Jornada dos Inquietos. E é legal que, bom, você acabou antecipando também, né? Para a gente é muito gostoso, é super gratificante escutar vocês, né? Falar um pouquinho do que foi esse processo, de como que foi isso, porque é isso que você trouxe, Mar, no final do dia é onde a gente encontra o nosso sentido e propósito também, né, na jornada. E eu agora estou com essa missão maravilhosa de contar um pouquinho do como, né, para vocês que funciona a jornada. Que até agora o que a gente queria mostrar um pouco para vocês é de toda a experiência que a jornada traz, que não é simplesmente mais do mesmo, né? Que não é simplesmente o que a gente encontra por aí, que é um processo diferente, que é um processo que a gente tem muito carinho por fazer ele, que tem uma metodologia por trás e que tem todo um embasamento e principalmente tem uma trilha, um caminho a ser percorrido. E esse primeiro caminho, essa primeira trilha é o que a gente chama de jornada guiada, né? E esse processo, de novo, ele é uma experiência, ele não é alguma coisa papum, não é né, a gente não vai sair daqui dando bala de prata para ninguém, muito pelo contrário, como vocês mesmos já trouxeram, aqui não tem julgamento, aqui não tem certo e errado, é um processo, e é o processo de cada um, e isso é muito bonito. Então, a gente também criou um processo, a gente também criou uma experiência. E esse processo, que a gente chama de jornada guiada, ele tem 6 meses previstos para acontecer. Não são 6 meses quaisquer, não vão passar simplesmente 6 meses porque eles estão passando, não, são 6 meses de conexões, de ideias, de pessoas, de insights, de tudo isso que o pessoal trouxe, né, nas falas e um pouco mais, porque cada um vai ter, né, o resultado, vai sentir essa própria experiência, né? Tanto que a jornada, ela acontece, muita coisa acontece dentro da jornada, né? A gente está falando das trocas colaborativas, né? A gente está falando do acompanhamento tanto coletivo como a mentoria individual, acho que foi até o Marcelo que comentou um pouquinho das conversas individuais, né, que a gente tem, porque tem coisas que o grupo vai trazer que é extremamente rico, que é toda essa troca que as pessoas comentaram, mas também tem aquele momento seu, né? Aquele momento da pessoa, da gente falar um pouquinho, com um pouquinho mais de carinho, de profundidade em relação à inquietude da própria pessoa. Por isso que a gente tem esses 2 espaços, né? Tanto a parte coletiva como a parte individual. No acompanhamento coletivo, ele vai trazer as trocas, na mentoria individual ele vai trazer as reflexões, e depois essas coisas vão se compor, essas coisas vão se somar e vão te ajudar a buscar novamente, a resgatar a sua essência profissional, que no final do dia esse é o nosso grande objetivo, ajudar as pessoas a resgatar essa essência profissional, resgatar aquilo que faz a gente acordar de manhã de verdade e fazer aquele trabalho, porque a gente não está falando de emprego, né? A gente está falando de trabalho, daquilo que a gente agrega, então tem que ter, a nossa essência ela tem que estar acontecendo, né? E a gente também vai trazer exercícios, a gente vai ter uma prática de escuta ativa, que é algo também extremamente importante, porque, de novo,
né? É só realmente escutando a história das pessoas que a gente vai conhecer essas pessoas. A gente vai ter condição de resgatar essa essência com elas e principalmente, de novo, a gente sempre reforça, sem julgamento. Ninguém está aqui para dizer certo ou errado. Cada um tem a sua própria história, todas estão certas, todas as histórias são válidas. E isso é muito importante de trazer também, né? E a gente divide, né, essa jornada em dois grandes momentos, que é um momento onde a gente traz para vocês muitas oportunidades como audiência, onde vocês vão estar escutando muita coisa, e oportunidades também de protagonização, onde vocês vão estar, digamos assim, na frente do palco, né? A gente vai estar falando exatamente com vocês, seja a sua própria inquietude ou a sua própria história, né? É o que a gente chama de protagonização. Então, é alguma coisa que é muito gostosa de acontecer, mas não faz sentido ser da noite para o dia, por isso que a gente chama de 2 etapas, né? E até, para trazer um pouquinho deste como na jornada guiada, como que a gente divide, né, estes 6 meses? Os 2 primeiros meses, a gente chama de iniciando a jornada. Nesses 2 primeiros meses, você vai ter muito mais um papel, digamos assim, de audiência, até para conhecer um pouco da jornada, conhecer um pouco das pessoas e ouvir muito a forma como a gente gosta de tratar os assuntos e por que a gente faz isso de uma forma diferente, né? Depois desses 2 meses, a gente tem um aprofundando a jornada, que é onde a gente vai começar a entrar um pouquinho mais a fundo na jornada de cada um de vocês, mas principalmente também em como ou qual seria um bom espaço para que você protagonizasse, qual seria o espaço, digamos assim, adequado para sua inquietude daquele momento, né, no momento que você estiver com a gente na jornada. E depois, durante um mês, a gente vai fechar todo esse processo, né? Então, resgatando um pouco do que eu trouxe, nesses 2 primeiros meses, vai participar de encontros, vai ter reflexão coletiva, vai ter muito exercício de vivência e prática dessa própria escutativa, como a gente está trazendo. Para depois, num segundo momento, não apenas, claro, participar dos encontros também, mas a gente vai começar a entrar com as mentorias individuais, a gente vai começar a conectar vocês, talvez, com outras pessoas, se for o momento para isso, né? E a gente também vai estar falando com vocês sobre a protagonização. Então, o que é protagonizar, né? O que seria fazer um reconnecting, como o pessoal comentou, ou estar no espaço de inovação também, como a Marília comentou, nos espaços que a gente oferece, né? E depois, como que a gente fecha isso tudo, né? Como que a gente vai trazer toda essa reflexão e a relação dos próximos passos para que você, individualmente, claro, encontre o seu sentido e propósito, ou pelo menos já esteja caminhando de uma forma muito mais em paz, como a Paula trouxe, né, do que você estava antes, quando você chegou aqui. Então, esse processo, né, como a gente traz, né, e a gente escuta às vezes essas perguntas também, não é terapia, né? Nós não somos psicólogos, nós não estamos aqui para fazer terapia. Caso seja necessário, conhecemos excelentes pessoas, a gente pode inclusive indicar, mas o espaço não é para isso. O espaço não é uma terapia. Como espaço também, como já foi perguntado para a gente, também não é um processo de coaching. Coaching tem uma metodologia específica, tem objetivos específicos, desde coaching executivo, life coach, carreira, cada um tem o seu tempo específico e também tem a sua metodologia. Também não é o nosso caso. Aqui a gente está tratando de essência profissional, a gente está tratando de sentido e propósito no trabalho, e por isso existe um processo desenhado, que nesse processo ele dura 6 meses, mas cada passo, né, desse processo vocês vão estar sendo acompanhados pela gente, pelo grupo, pelos demais da rede, quer dizer, é uma coisa onde, se você estava procurando aquele lugar onde você não sabia com quem trocar, especialmente com quem trazer a ressonância profissional, ou seja, quem que está passando pela mesma encrenca que eu estou passando? Ou quem já passou pela mesma inquietude que eu passei? Quem tem a mesma pergunta que eu tenho? Né? Às vezes você, por exemplo, é um gestor, precisa conversar com outro gestor. Né? Acho que a Marília trouxe isso um pouquinho também. Poxa, mas às vezes quem consegue trazer um ponto de vista como gestor, se não um gestor que também passou por isso ou também está passando? Então, não, é um processo diferente. É um processo, como o pessoal tentou trazer aqui, uma experiência. Né? E como que funciona isso? Todas as segundas-feiras, como a gente já trouxe, a segunda-feira é um dia muito especial para a gente. E quem está em jornada guiada vai estar com a gente em 2 momentos. Né? Então, o primeiro momento das 19 às 20, onde o grupo que está fazendo a jornada guiada, cada uma das turmas de jornada guiada, a gente tem um horário específico, um dia específico para que essa turma seja reunida. Né?
durante 1 hora. São encontros quinzenais durante este período aí de 6 meses, então mais ou menos uns 12 encontros coletivos com a própria turma de jornada guiada, onde a gente vai aprofundar o que está sendo vivenciado nesses encontros e em tudo que está acontecendo, obviamente, na vida profissional de vocês, né? E um segundo momento logo na sequência, na própria segunda-feira, das 8 às 9h30, onde todo mundo se junta, a rede inteira, tanto o pessoal da jornada guiada como quem não está na jornada guiada, que a gente chama de encontro da rede, onde a gente vai trazer, ou alguém vai estar protagonizando, ou a gente vai trazer nossas inquietudes com o tema a ser discutido, ou um espaço de inovação, mas todos sempre voltados a sentido e propósito no trabalho. Então, de novo, durante esses 6 meses, a gente imagina 24 encontros, fazendo de conta, né, que cada mês aí tem 4 semanas, então a gente tem bastante tempo aí para estar junto e bastante oportunidade para trocar, principalmente para perguntar, principalmente para trazer aquilo que realmente está incomodando, né, essa nossa vida profissional tão doidinha como vocês também trouxeram, né? E o que a gente está fazendo agora? Nós já estamos com 2 turmas que começaram a rodar, né? Então temos aí uma turma pessoal que chegou mais com a gente no final do ano passado, uma turma que chegou com a gente agora no comecinho desse ano, então a gente está abrindo a próxima turma, que vai começar em maio, a gente vai estar com as inscrições até 30/4. A jornada começa em 3 de maio, então o primeiro encontro, que é às 19 horas, como eu tinha falado, vai ser no dia 3 de maio, e esse período a gente tem este valor de R$ 3.600, que é o valor do pacote da jornada guiada. Então são 6 meses que a gente vai estar com a jornada, com todos esses encontros, né? Então os 12 encontros quinzenais, os 24 mais ou menos em grupo, além das oportunidades de mentoria individual também, que também faz parte da jornada guiada. Se eu não me engano, agora a gente está com 2 encontros de 1 hora para cada um, em relação à mentoria, e, claro, todas as demais oportunidades de troca, né? Todas essas informações, eu estou passando um pouquinho rápido, mas a gente vai passar depois por e-mail para vocês, inclusive, né, para que vocês possam ter calma, enfim, olhar a proposta e ver se a proposta faz sentido do que a gente está oferecendo na jornada guiada, se realmente esse é o caminho, né, que vocês estão buscando hoje, que é tratar, né, essas inquietudes, é falar sobre elas, é olhar para elas de uma outra forma e resgatar essa essência profissional que vira e mexe, seja no mundo corporativo, seja a gente sendo autônomo, seja a gente sendo dono de empresa, elas estão aí, fazem parte do jogo, mas talvez a gente possa fazer alguma coisa para ajudar também.